nós. Lucas? Diego? Não. Então, esse daqui é o nosso primeiro episódio do Cast Attack. Na verdade, a gente nunca passou por uma experiência de podcast antes, mas o tema central aqui desse programa é a gente discutir não só um pouco sobre negócios, mas apresentar uma metodologia que a gente desenvolveu chamada EAPC. A gente vai tirar umas dúvidas de como ela funciona para a maioria do pessoal que ainda não conhece a gente, né? E desenvolver uma conversa legal sobre captação de clientes e por que muito provavelmente você está contratando agências errado. Tá? Lucas, cara, agências hoje é o assunto do momento. A gente tem várias páginas do Instagram vendendo a ideia de que, cara, você tem que contratar a pessoa certa, porque você tá, às vezes, tentando fazer vendas da maneira que não é mais atualizada. Aí o pessoal geralmente utiliza uma palavra-chave para poder só acertar um gatilho de compra para essa pessoa que está procurando essa agência poder contratar qualquer pessoa para esse pessoal receber dinheiro. Cara, é uma bagunça hoje. E a gente está aqui para poder esclarecer qual o caminho mais assertivo para esse tipo de empresário que está buscando um desenvolvimento de parceria séria entre uma empresa que quer que você cresça e não quer que você simplesmente compre outros produtos. E falando sobre qualificação de cliente, você concorda comigo, cara, que não é, às vezes, todo o cliente que merece, às vezes, passar por uma prestação de serviço como a nossa, de uma empresa de growth? Como que você vê essa questão de, por exemplo, o cliente ser qualificado ou não? Qual que é o ruim de você, vou deixar um cliente entrar aqui na minha empresa, mas ele não tem fit. Como que você enxerga isso, cara? Cliente é a base de tudo. Primeiramente, antes dele se tornar cliente, ele é seu lead. Isso. A gente tem que qualificar ele, porque essa é a parte mais importante. Se você não qualifica, você está desperdiçando sua energia. Então é por isso que você tem a importância de ter um SDR contigo. Ali a sua equipe de comercial sempre atuando contigo. Mas eu gostei da sua pergunta, só que eu fiquei... Cara, eu acho que tá todo mundo querendo saber. Fala a verdade. Conta um pouco sobre esse EAPC. Cara, é EAPC, né? Tá todo mundo querendo saber. A questão do cliente, ele não ser a qualquer lead, né? Como você falou. Porque ele começa sendo um lead, né? Que é um gasto nosso que a gente investe para entrar em contato com essa pessoa através de alguma fonte. Essa pessoa que entra, ela vai passar pelo processo de qualificação, mas dentro do processo de qualificação a gente vai tentar fazer ela entender, principalmente na etapa do SDR que você falou, se ela vai se enquadrar na mentoria do EAPC. E o que é isso? É uma sigla que eu desenvolvi chamada Engajamento, Alcance, Potência e Compra. Basicamente é o resumo do que é a gestão de tráfego hoje em dia, né? Então você vai, por exemplo, contratar uma agência, o que eles vão tentar te vender é justamente somente essa prestação de serviço operacional. O que a gente enquadra dentro da mentoria é uma estratégia para não só empresas incipientes, nos quais a gente tem planos para elas, mas também para empresas de alto padrão que buscam um funil muito bem elaborado e não só uma simples estrutura operacional rodando. Porque o que a gente percebe eu quero contratar uma agência, contrato um gestor operacional e ele só roda o operacional e não tá nem aí se o seu site está performando bem, se sua estratégia está adequada para o momento, se sua linha editorial, por exemplo, que é a forma que você publica de forma estratégica para determinados eventos do ano, com antecipação, com estratégia em si, tá no lugar. Essa é a preocupação dentro do método EAPC e o diferencial que a gente não encontra no mercado. Porque, cara, você falou de qualificação de lead prévia. Você falou de qualificação de cliente prévia quando a gente recebe o lead. Mas você concorda comigo que não é todo mundo que passa, né? Não, na verdade a gente tem que sempre se atentar a isso. O seu ICP e o seu IPP. Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso, cara. O que a gente espera é que se você chegou até aqui, você já sabe mais ou menos o que seja o ICP e o IPP. Exato. Mas eu vou te explicar passando só por cima do que seja. O ICP é você determinar exatamente a empresa, o tamanho da empresa, quantos funcionários, métricas de quanto que ela ganha por ano, faturamento mensal. E o IPP é mais voltado para a pessoa.
pro cargo, entendeu? Há quanto tempo ela tá na empresa. O IPP envolve 100% do profissional. Perfeito. Cara, e qual que é a consequência de eu, por exemplo, eu sou um SDR e eu não olhei para esse ponto? Deixei o lead entrar e na reunião de diagnóstico ou sessão estratégica, consultoria gratuita que seja, eu deixei ele passar para uma, por exemplo, reunião de venda. O que isso me prejudica no futuro, por exemplo? No bruto, dinheiro jogado fora. Exato. E perca de energia, perca de tempo. Porque assim, falando no outbound, ele vai estar ligando, ele vai estar enviando e-mail. Você pode estar caindo numa blacklist só por conta que ele qualificou errado. A gente tem algumas ferramentas hoje no mercado, como por exemplo o Sales Navigator. Você consegue filtrar muito bem. Exato. É muito bom. E ele é um preço relativamente barato em vista do que ele entrega. Porque fora do Sales Navigator, ele ainda vem aquela outra plataforma de cursos. Então, assim, você tem duas vertentes contratando só o Sales Navigator. E você, voltando para o caso, você consegue filtrar muito bem. Então, você gastou com Sales, você gastou com plataformas para disparar esses e-mails, para você fazer ligações. O pessoal não entende isso. O pessoal acha que, principalmente cliente novo, né, que às vezes está pela primeira vez caindo nesse funil de qualificação, ele acha que a gente não gasta com a vinda, né? Com a chegada dele ali, né? Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais caro fica o CAC. Mais caro fica o CAC. Fala um pouco sobre o CAC. Cara, CAC, custo de aquisição de cliente. Cara, não existe só pra você, tá? Existe pra gente também. Então, você tem um preço na entrada do nosso funil, na entrada do nosso CRM, né? E, cara... Não, independente se for para você entrar na metodologia APC, se for para você entrar para uma outra agência, você não só vai estar tendo um custo para entrar, e o empresário também, mas você vai estar correndo um risco maior se você estiver desalinhado por sua conta ainda, porque você decidiu continuar, mesmo sabendo que não ia funcionar, às vezes também o SDR é ruim, mas por perder tempo e energia, que o Lucas falou agora. Porque existem esses três fatores, né? Tanto pro lado da empresa, tanto pro lado pro cliente, né? Que é o tempo, a energia e o dinheiro que você gasta. Os dois lados estão competindo por isso a todo momento. Então, como que encaixa isso dentro de um racional que você possa olhar para sua empresa e falar, eu tenho esses problemas, eu tenho essas opções de empresas e quais vão resolver. E essa daqui é a ideal para eu contratar. Cara, é aquela que especifica o problema que você tem. Então, por exemplo, o que eu vejo? O pessoal da agência de tráfego tradicional, né? Que é para tudo. Cara, você que trabalha com um nicho de e-commerce, procurar uma agência que só trabalha com tráfego, ele não vai te ajudar. Porque muito provavelmente ele tem diversos outros clientes de diversos outros nichos com as quais ele vai estar trabalhando, que o foco dele para o seu em relação a conhecimento, técnica e às vezes atenção que ele mesmo vai dar para os seus problemas vai ser muito mínimo. Então ele só vai te oferecer o operacional. Quando você procura uma agência que trabalha especificamente com um problema para o seu modelo de negócio e a sua empresa, no caso de um e-commerce que a gente está falando aqui, é muito mais fácil, porque ele vai estar mais a tempo com você, né? Ele vai gastar mais energia com você, porque ele tem mais técnica, ele vai ter mais tempo, e por conta que ele já investiu muito dinheiro com esse tipo de cliente, que é você que está com esse problema específico, ele vai te trazer mais resultado. Então o método EAPC é isso, cara. Basicamente, para o e-commerce, eu resolver a questão do engajamento, do alcance, da potência e da compra na sua operação. E Lucas, cara, como que você acha que esses clientes eles chegam assim no ponto de eu sei que... Qual que você acha que é o anúncio ideal para a gente alcançar, por exemplo, clientes que têm problemas específicos? Porque eu fazer um anúncio, por exemplo, eu faço gestão de tráfego, me contrate, você não acha muito brando? Muito aberto, muito pouco nichado com o problema? Você tem que direcionar exatamente. Exato. Quanto mais você afunila, melhor fica. Exato, cara. Porque para pensar, você tem que vender uma Porsche pro cara que tá procurando uma Porsche. Às vezes o cara até quer comprar uma Porsche, só que ele não tá naquele momento de comprar a Porsche. Exato. Então, é focar nisso. E momento de compra, cara? O que você acha de momento de compra? Porque chega um momento, eu percebo muito isso, quando o pessoal passa do SDR para reunião de diagnóstico. E isso é uma falha, inclusive, do SDR se ele não prestou atenção no processo de agendamento para reunião estratégica, né? Que a pessoa não está no momento de compra.
E não é Momento culpa de dela. compra, budget, tem que ver se o budget do cliente está condizendo com aquilo que você oferta. Porque às vezes você agrega preço e valor e o cara só quer saber de preço. Só quer saber de preço, exato. Entendeu? Nossa, isso é muito ruim, cara. Isso é muito... Isso A maioria da dor de Aham. cabeça no mercado em geral é isso. A pessoa só quer saber de preço. Só quer saber de preço. E aí você chega com uma pergunta que eu acho muito boa e eu sempre faço pra esse tipo de pessoal de... mas eu acho que o preço tá muito caro. E às vezes a pessoa tem o budget. Ela preencheu no formulário. Eu tenho budget pra investir. Eu volto com a pergunta. Cara, mas é mais. Talvez eu nem me lembre exatamente qual a pergunta, porque ela fica em um script e eu só chego nela quando a pessoa se encontra nesse contexto. Mas eu pergunto pra ela. Custa mais caro você investir em resolver esses problemas específicos que te fez chegar até aqui, que você sabe que são problemas específicos, não é algo brando, né? Que só vai oferecer uma solução genérica, ou custa mais você continuar do jeito que você tá? Acho que essa é a pergunta-chave. Custa mais você resolver esse problema agora, ou custa mais você continuar do jeito dos resultados que você tá gerando? Porque se esse lead se tornou um cliente potencial naquele momento, um MQL, Market Qualified Lead, é porque ele identificou um problema que a gente apresenta uma solução e que pode resolver. Então, se a pessoa ela chega nesse ponto de preço, é porque ela não tá olhando para... talvez ela não tenha uma percepção geral do que é o valor daquilo que a gente tá oferecendo. Então você não acha que isso pode desqualificar ele no processo? Não identificar o valor, ficar olhando pro preço, cara? É por isso que a gente tem que focar exatamente no seu SDR. Exato. Então, assim, você que está aí do outro lado da tela e tá tendo dor de cabeça com SDR, troca. É simples. Ele tem que entender da sua cultura, ele tem que entender de como funciona seu lead, certo? Ele tem que entender exatamente seu negócio, porque se você for ficar desperdiçando energia com cliente que não está no tempo de compra, você está desperdiçando seu dinheiro. Cara, você já teve cliente ruim, assim? Cliente que você passou por todos os dias? Você quer que eu seja sincero ou você quer aumentar? Não, que você trabalhou, vamos supor, uns 2 meses, vai. Aí você olhou e você falou, cara, isso daqui... E é um ponto que eu quero entrar, porque... Olha, eu fechei um negócio hoje, que inclusive a gente estava conversando um pouco sobre ele. Só te falei que eu fechei um negócio, mas eu não te contei exatamente como que foi. E eu refiz a proposta 5 vezes. Você tem noção disso? A gente mapeou, fez tudo certo, entregou pra ele. Não, eu acho que tem que alterar aqui. Tem que alterar aqui, tem que alterar aqui. Na hora que ele mandou assim, proposta assinada, eu falei... Ufa, só que aí que vem um problema. Porque se o problema foi até aqui, imagina agora em diante. Não. E a dor de cabeça que assim, depois que passa e você percebe quando já tá atuando, né? Quando você já tá implementando tudo, você sente que você perdeu muito tempo, muita energia. E o dinheiro também, né? Porque naquele período que você podia ter pego um lead melhor, ou que você às vezes até desconsiderou, parou de rodar o funil, porque às vezes a empresa você roda sozinho, você ainda não tem funcionário, aí você às vezes tem que parar de rodar o funil para não cair tanto lead e você não ter tempo de atender, para passar pelo processo CRM, aí está começando a trabalhar com essa pessoa. Cara, é uma das maiores decepções que tem, você perceber isso lá na frente na boca do gol. Mas é você se atentar também ao seu Hunter. Exato. Cara, explica o que é o Hunter. Porque eu acho que é uma sigla que, inclusive, cara, eu vou falar pra vocês. É uma sigla que eu não conhecia. O Hunter. Porque eu rodo a funil sozinho. Aí, às vezes, eu faço todo esse processo de SDR pra MQL, pra reunião de diagnóstico e venda. E quando eu penso em contratar funcionários, eu justamente não consigo colocar os pedaços das pessoas mais importantes que devem atuar ali no meio. E aí fica naquele padrão. Não, vou contratar só um SDR e vai resolver todos os meus problemas. E deixar o closer. O que é o Hunter, cara? Não, vai depender também do quanto você quer investir no comercial. A gente brinca que é assim, o comercial é a torneira e todo o resto da empresa são 700 furinhos onde sai água. Entendeu? Gostei. Dinheiro vem por ali e se destrancha, né? Sai por todos os outros lugares. Então a gente tem que focar em tudo. Fora o SDR, porque o SDR ele vai estar ali ligando todos os dias. Vai depender da forma como você utiliza para prospectar. Sim, não, de 1.000 horas. Não brinca comigo. Assim chega a dói no peito. Então, antes do SDR, tem aquela pessoa que cria a lista para ele. Porque, assim, a parte da lista, como a gente já falou, é a parte mais importante. Porque é onde você tem que dedicar mais energia, claro, após
Depois a gente fala do closer também. O closer você tem que dedicar energia, assim como na lista. Porque o closer, o que é? Só te atualizando, você que está do outro lado da tela. O closer é o vendedor. Então, ele vai passar, o cliente ele vai passar pela lista, ali ele é só um número, ele é só um e-mail, e depois ele vai vir um SDR, o SDR vai prospectar ele de inúmeras formas, seja por ligação, WhatsApp, e-mail, enfim. E aí ele vai, até que ele chegue na reunião De venda, né? Isso, na reunião de vendas, que aí ele vem falar com o closer. E assim, você tem que ter um closer muito estudado, você tem que ter um closer... Muito, cara. Muito, sim. Eu não me qualifico como closer, tá, pessoal? Eu faço etapa de closer, mas ainda não me qualifico como um closer bom. Um closer que tenha, que, por exemplo, esteja no nível do Lucas, sabe? Eu acho que tem muitas especificidades importantes, né, pra cada etapa. Acho que é muito mais sensível você ser closer do que você tá lá no começo porque o closer, você precisa ter uma boa oratória, uma boa gramática, entender de psicologia. Se você não tem pelo menos essas 3 coisas como base, você não é um closer. Cara, e agora que você falou de psicologia, me veio à cabeça, não só pra questão do closer, mas também de todo o processo do CRM. A questão do momento psicológico daquele cliente, né? Por exemplo, a gente tem 2 tipos de perfil de potenciais clientes. Perfil hedônico, de pessoas hedônicas, e perfil de pessoas utilitaristas. E como o closer, ele tem um papel muito mais emotivo na venda, né? De fechar o contrato, de atingir mais aquilo que realmente importa para aquela pessoa fechar o contrato. Isso funciona muito mais com uma pessoa hedônica, aquela pessoa que tá no momento de é isso, nossa, vai dar tudo certo, cara, aí vamos fechar, do que com a pessoa utilitarista, que é aquela pessoa, por exemplo, que fala: cara, eu não tenho certeza que isso daqui vai dar certo, mas é o que eu preciso. Me fala um pouco como é que é esse relacionamento quando você chega na etapa da reunião de vendas. Quando você lida com uma pessoa, quando você identifica uma facilidade, na verdade, em fechar com uma pessoa quando ela é mais hedônica do que utilitária. A gente tem um trabalho dentro do CRM, junto com o nosso SDR, que ele traz o máximo de informações possíveis. Então, fora trazer cargo, idade e quem é aquela pessoa, ele traz tudo. Ele tenta trazer todas as redes sociais. Então, a gente tenta se conectar pelo LinkedIn, Instagram, o que tiver de rede social daquela pessoa, a gente vai tentar se conectar. Para gerar uma coisa chamada, muito interessante, rapport. Rapport é você ter aquela aproximação com o cliente. Então, assim, quando o cliente vem para a reunião comigo, ele já sabe quem eu sou. Exato. Entendeu? Sabe. Ele não conhece só o SDR. Porque antes dele vir falar comigo na reunião, mesmo eu não tendo entrado em contato com ele, eu enviei um convite lá no LinkedIn de conexão. Isso cria como se você fosse, por exemplo... E às vezes pro cliente, também. Uma autoridade que é inalcançável no começo. Ou seja, você, durante todo esse percurso, a autoridade que é gerada pro closer no final é muito maior. Então é muito menos provável que a pessoa não vá fechar quando ela chega nessa etapa, né? É por isso que para você que está vendendo ou que está comprando ou que tem um e-commerce, seja lá o que for, focar nas redes sociais. Aí vem a importância de uma agência focada em redes sociais. Exato. Alimentar todas, seja Instagram, Google Meu Negócio, porque as pessoas não dão muito cara, valor a ela, mas ela ocupa 40% da landing page do Google. Exato, mas o pessoal o pessoal não trata como... Eu falo pessoal porque geralmente quem começa nesse ramo, o pessoal não trata como uma empresa. Eu chego pro meu cliente e pergunto: cara, você tem DRE? Aí ele fala: o que é isso? Aí eu falo: é um demonstrativo de resultado do exercício. Aí eu começo a fazer essas perguntas, não porque eu sou chato, sabe? Mas é porque eu quero ver se aquela pessoa tá tratando o negócio dela como uma empresa e não como um curso que ela viu de como fazer dinheiro rápido e tá montando uma estrutura ali pra gerar um caixa. E eu acho importante justamente falar sobre isso, porque na etapa de qualificação, cara, quanto mais fundo você chega no funil do seu cliente potencial, mais, como propriamente é o nome, um funil, menos pessoas estão aptas para começar um trabalho com você, pelo preço que você cobra. Então, a gente falou de vários detalhes aqui, a gente falou de bastante coisa, mas o mais importante nisso tudo é observar mesmo se você está no momento. Se você está no momento, porque a empresa a qual você está contratando, ela não é obrigada a te contratar. Você tem que estar já com uma estrutura mínima
de trabalho dentro das redes sociais e fora delas para poder provar que a nossa metodologia vai funcionar. Porque eu já vi cliente chegar para mim e falar assim, cara, contratei agência de... Isso é o que mais tem. Eu contratei agência de tráfego, Diego, e rodei por... Tô batendo na mesa. Rodei por uma semana... R$100, investi R$100 por uma semana de tráfego, não gerou 200 vendas e... cada caso é um caso, né? Mas geralmente nesse absurdo. Não gerou 200 vendas nessa semana e aí agora eu não acredito mais em tráfego, tô só utilizando o orgânico. E cara... Diego... Isso acaba comigo quando eu recebo lead assim. Acaba porque comigo. Aí o lead ele vê o tráfego como um custo. Como custo, O tráfego não é custo, o tráfego é investimento no seu negócio. Exato. A real é essa. Uhum. Entendeu? E com o tempo, né? O próprio Google, não sou eu, não é a gente que tá falando isso. O próprio Google tem uma pesquisa de maturação de crescimento empresarial com anúncios que, cara, ele mostra em um gráfico, em um planinho cartesiano ali, em questão de tempo e crescimento de vendas e conversão, seja qual for a conversão que você queira, de 3 meses. Então o gráfico começa baixo e ele sobe depois do segundo pro terceiro mês. Então, o filtro ele acontece, essa qualificação, na verdade, não existiria, às vezes, o CRM ele existe justamente para a gente economizar tempo, para gerar resultado para as pessoas que estão aptas a chegar nesse momento de implementação e entender que, cara, não é do dia para noite, sabe? Não é pro dia pra noite. Não é uma viralização que a gente vai gerar em um vídeo seu do Instagram, por exemplo, do Stories, que vai explodir. E aquelas pessoas que geraram 1 milhão de visualização vão se tornar automaticamente suas compradoras, porque no final você falou que tinha um produto à venda, sabe? Então é muito mais complexo isso. E não só o gestor, não só a empresa que você está contratando, eles não são de maneira alguma as únicas pessoas a ter a competência de resolver o seu problema específico do seu nicho. Porque se você já está procurando uma empresa que resolve, que só entrega a gestão de tráfego como um todo, como um material genérico, como uma operação genérica, você já errou na procura, sabe? Ou você está consumindo conteúdo errado que te coloca em anúncios que te oferecem o básico, que é a gestão de tráfego. E aí você acha que gastar R$300, que é a questão do preço e valor que a gente falou, é muito caro, né? Ou melhor, é muito mais vantajoso porque é mais barato em relação ao concorrente que você viu antes. E será que é mesmo? Sabe? Depois de tudo isso que a gente falou. E cara, o que você acha que esse pessoal sente? Esse pessoal que tem esse perfil. E eu entendo até que não é nem culpa deles, porque eu já fiz muito modelo de negócio, por exemplo, o próprio dropshipping. E o que eu percebo é que o perfil dessa pessoa, o modelo de negócio ele foi criado do dropshipping para uma pessoa que sente a ansiedade, o medo e a vontade de querer fazer o dinheiro rápido, de querer rodar um anúncio e gerar a conversão de compra. E aí tem o perfil bloqueado, porque nem rodou com reconhecimento de marca, né? Cuidado com o Facebook, meus amigos. Cuidado com o Facebook. Cara, esse Pegue uma conta bem antiga, aquela sua conta da sua mãe, da sua tia. Porque assim, você vai ser banido, e é certeza. Principalmente se você estiver rodando nicho black. Nicho black? Não, nicho black é outra coisa que eu acho que, assim, quem atua com nicho black, como uma empresa que presta serviço, já está fazendo errado, porque é um risco enorme, né? E por outro lado, o perfil, aquele negócio, o perfil do cliente potencial que essas pessoas atingem e conseguem capturar, qualificar e converter para se tornar o cliente dessa empresa que presta serviço, está sofrendo um grande risco de churn, que é churn rate, que é a gente está falando muita métrica aqui, muito nome, mas, cara, se é pra levar o assunto a sério, tem que falar sobre essas coisas. Traz pro brasileiro. O que é o churn? Cara, churn é uma métrica de, por exemplo, você tem um LTV de... de novo, outro nome. Traz pro brasileiro de novo. Você tem um contrato de 4 meses de R$500, que é um contrato baixo. Ou seja, 4 meses, né? 4 pagamentos de R$500 pro prestador de serviço, né? Que você fecha o contrato e tudo mais. Se não tiver ali um acréscimo de um FII percentual ali do faturamento ou do resultado que gerou. E o LTV, ele calcula basicamente o tempo de vida útil daquele cliente dentro da sua empresa. Então, em 4 meses, R$500, você vai ter ali 2.000, certo? De pagamento. Se o cliente, no segundo mês, ele corta o vínculo contratual que tinha com você, ele rescinde o contrato, ele não quer continuar por seja qual for o motivo,
não gostou dos resultados, não atingiu as expectativas, que tá tudo bem, né? Às vezes no contrato ele vai pagar uma multa ali de 10% para cima, mas se ele corta o vínculo ali, o que acontece? O seu churn, ele apita já, né? Eu vou colocar nesse termo, né? Mas ele já te indica que o seu LTV tá abaixando e que provavelmente os seus clientes estão saindo com mais antecedência antes de você, por exemplo, chegar no final do contrato. E, portanto, o seu churn ele vai chegar em um nível que você vai perceber, pô, tem mais pessoas saindo antes de eu terminar o meu serviço, pelo que foi estipulado no contrato e assinado, do que eu tinha previsto, né? E isso entra no sentido do sentido do emocional, né? Desse cliente. Que, cara, que se você for ansioso, muito provavelmente você vai entrar numa empresa assim e vai sair cedo. E quando eu perguntei pro Lucas, cara, você já passou por uma experiência ruim com o cliente? Geralmente quem apresenta esse tipo de comportamento vai gerar churn para a empresa com a qual ele tá, com a qual ele fechou o contrato, independentemente de quantos meses foram ali assinados, né? Foram ali comprometidos. Diego, mas calma aí. Cara, é complicado. Chega a ser cômico você explicar falando que é R$ 500 por contrato. Fala pro pessoal, porque o pessoal na internet tá acostumado a ver por volta de 6 mil. E assim, agências que entregam pouco. Entregam um pouco. Fala um pouquinho sobre isso pra mim, por favor. Ó, a questão do preço e valor, vamos lá. Toda negociação, quando chega na reunião de vendas, o preço ele é negociável. Só que previamente, a empresa que está qualificando os seus clientes, os seus leads, quando chegam na sua base, eles já perguntam lá no começo se eles vão estar com o budget para poder investir, porque a gente acredita na resolução daquele problema que vai gerar um potencial de resultado lá na frente. Por isso que não é APC, tem uma sigla, tem uma letrinha lá, uma letrinha P, para potência. O que a gente tá falando? Eu esqueci. Fala de novo. Sobre essas big companies que cobram, sim, que coloca 300... Cara, não tem problema nenhum você oferecer R$ 500 no contrato. Sério, não tem. Se você for entregar aquilo que você prometeu, não tem problema nenhum. O problema é você não avaliar o valor do seu... Agora, em questão de preço, né? Do seu tempo direito. E aí você oferece R$ 500 por contrato e você tem 50 clientes. E em um dia você está recebendo 120 mensagens de contatos diferentes. Por conta que você aceitou fechar um contrato de R$ 500. Então é encontrar um meio termo ali, tá, pessoal? Não é você nem oferecer um absurdo pro cliente que você conhece o perfil de compra e de momento de compra, e nem também oferecer um preço muito abaixo do que você considera do valor do seu tempo. Porque o seu tempo tem um valor. Eu imagino que você concorda comigo, eu não acho que alguém vai oferecer um contrato abaixo de R$ 500 se ela não reconhece o valor do serviço dela. E, cara, o que serve mesmo você avaliar essa questão do preço é só do momento daquela empresa que você está buscando a prestação de serviço, né? Porque se ela for uma empresa incipiente, que vai chegar em você e vai falar assim, ó, cara, eu tô iniciando agora, eu não tenho muitos clientes, não tenho muito case, eu não te mandei muita prova social porque eu ainda tô construindo isso. Cara, é um investimento que você pode fazer e vai se tornar um investimento porque, assim, garantia não existe, tá? Isso a gente aprende em finanças. Renda fixa tem risco? Tem risco, aquele papo lá, né, que você tá investindo no governo, você ainda tem um percentual ali arriscado, né? Que seria, no caso, entrando nesse assunto, marcação a mercado, mas é um assunto de finanças. Mas, cara, quando você investe em um parceiro, não tá errado, contanto que os dois estejam no momento de começo, de carreira, de crescimento empresarial. Então não tem problema se assinar um contrato mais abaixo, né? Abaixo de um ticket. Porque eu imagino também que, às vezes, pode haver um desalinhamento muito grande se você tá começando e quer contratar uma empresa que te cobra muito. Por isso que aqui na Ataque eu tenho um plano growth para empresas incipientes e eu tenho um plano de EAPC para funnel hacking de empresas que já estão avançadas, já estão faturando acima de 20 mil dentro do seu e-commerce. Então, às vezes, você encaixar esses tipos de peças pode, às vezes, beneficiar o seu financeiro e enriquecer o case daquela empresa que está começando e vai te dar mais atenção, porque provavelmente você vai ser uma das únicas empresas com as quais ela gere, né? E aí você vai ter a oportunidade de ter mais presença por parte daquela empresa.
né? Porque a gente vê, por exemplo, Big Companies, que a gente não pode citar nomes, mas você Claro que conhece pode. a Vermelhinha. Claro, a Vermelhinha. A polêmica Vermelhinha. A Vermelhinha. Que tem aí, cara, os 500 funcionários, está no mercado há anos, mas quando você vai marcar uma reunião de BDR, você olha e fala, cara, é isso que eu vou pagar? É uma bica e não entrega nada do que eles O prometem. que é BDR? Que aí a gente ainda não falou sobre BDR. Do nada, cara. Cara, fala da BDR. Do momento da BDR. Fala aí. Do momento da BDR, não, BDR é um profissional, calma lá. É um profissional. Já que você pausou, deixa eu te falar, a gente tem que ter um tiquezinho pra um tiquezinho? pra um passar a bola pro outro, pô. Não, cara, eu acho que é uma conversa normal, a gente não tem muito disso, não. Será que você acha um problema? Hã? Você acha um problema? Porra, é que às vezes Eu te trava. É que eu te cortei, né? Não, é porque às vezes você tá no meio do barato, tô com milhões de ideias pra passar aqui e você tá pum, 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 pum. É que você entende mais de CRM do que eu. Aí eu também tô aprendendo aqui, né, cara? Porque. Eu realmente tô engajado com você falando. Tô achando que legal. Tá. Mas continua, já faz esse gancho aí. Não, eu quero puxar outra coisa. Então puxa aí, velho. Faz o que você quiser. Diego, me fala um pouco sobre os clientes que você tá alcançando. Cara, vamos lá. Primeiro, essa semana eu demiti um. Porque, vamos lá. Parece ser engraçado, semana. mas essa é a melhor parte, de verdade. Cara. A gente tem uma empresa que tava dando muita dor de cabeça. Porque assim, o seu suporte, lembre-se que o seu suporte é uma das coisas mais caras que você tem dentro da sua empresa. Sim. Você fica, e aí entra de você cobrar pelas horas do suporte. É uma coisa muito importante. Porque a pessoa tá tomando tempo do seu profissional e você tá pagando ele no final do dia. Cara, a empresa ficou te enchendo o saco demais? Corta. Não tem o que fazer. O pessoal tem medo, cara. Sim. O pessoal não é meu cliente especial. Aquele cliente que se agarra em você e não quer soltar. E aí você também cria... Cara, desculpa, mas você vai estar prejudicando você mesmo. E o cliente... Eu vou falar o caso, quando você me perguntou da relação de clientes que eu tenho. Meu cliente favorito hoje... Ele é do nicho de e-commerce e ele tem um salão também lá de Maranhão. Cara, pessoa incrível. Quando ele apresenta problemas, ele espera eu responder. E aí depois ele encaixa na agenda uma reunião, caso o problema não possa ser resolvido naquele momento, né? Porque é esperado que o problema seja resolvido, por isso que você tá. Por isso que ele te contratou. Mas também tem um cliente, que é aquele cliente que tira print de 12. Às vezes nem é um problema, às vezes é pelo em ovo, sabe? E chega em você e fala assim, cara, não gostei disso, precisa alterar. E aí, tá bom, a gente altera, mas sobre que contexto, né? Sobre que prerrogativa? Aí o cara não fala, ele simplesmente quer. Aí você começa a perceber, né? E é aquilo, a gente faz a qualificação toda do cliente e espera que isso não aconteça, mas às vezes acontece. Às vezes ele tem um perfil mais... é chato, vamos dizer assim. Mas não seria chato, mas... buscando, às vezes, problemas onde não existem. Eu vou dar um exemplo aqui pra não ficar tão brando, né? Cara, a minha última cliente, a gente tava na semana de teste de público, o orçamento dela já era baixo, porque ela tava no plano Growth, né? Ela tava com um contrato de plano Growth, que é um contrato de low ticket, e na semana de testes ela queria alterar o anúncio todos os dias, em algum detalhe. E aí ela criava problema onde não existia. Coisa que a gente já havia compactuado antes, quando, por exemplo, definia copywriting. E ela falava, isso daqui eu não lembro de ter definido. Aí você tinha que parar o que você estava fazendo, às vezes para outro cliente, que às vezes também possa estar em um plano mais caro. E aí você tem que olhar um problema que às vezes não é um problema, cara. É só uma expectativa, uma falsa expectativa, uma ansiedade desnecessária em cima de um resultado que vai chegar, mas que o cliente só precisa aguardar, sabe? Porque ele está em um plano, em um orçamento de investimento em anúncios mais barato. Então, em resumo, era uma semana de testes de criativo e público. Essa cliente chegou para mim e falou... isso daqui tá errado? Eu acho que tá errado. Mas eu voltava com a resposta, né? Não, a gente compactou isso na reunião, que ia funcionar dessa forma, então tá certo, a gente tem que esperar. Ah, não, mas altera o anúncio. Eu não vou nem entrar no problema de você alterar o anúncio quando a campanha não rodou por 7 dias. Porque tem a janela de conversão no Facebook, eu não quero entrar pra não ficar complexo. Mas ela falou pra alterar. E cara, o que você faz nessa hora? Você já parou o que você tava fazendo. Você tem uma agenda. Você já parou o que você tava fazendo. Você tem que voltar atrás porque o cliente... Cara, tchau, desculpa. Se isso se prolonga, se isso é recorrente, tá atrapalhando o seu processo, foi que nem você falou.
Custa, né? Tudo custa. Diego, daí vem a importância da maturação do cliente. Uhum. Da mesma forma que um profissional tem que ser educado, o cliente também. Tem. E você alinhar Essa expectativa é isso, com é. realidade É é a isso, parte mais cara. importante do negócio. Alinhamento de expectativa, cara. Eu não falei sobre isso, porque parece besteira falar sobre eu quero ter resultados. Sim, nós vamos te ajudar com isso. Mas o alinhamento de expectativa é muito mais do que a gente, de novo, garantir resultados. Mas a gente alinhar quando que isso vai chegar em determinado volume, certo? Porque eu não vou mentir pra vocês. Se existe um tempo de... Se o Facebook... Eu vou usar o Facebook aqui como exemplo. Se o próprio Facebook e o Google falam que... O Google, principalmente, fala que demora de 1 a 3 meses para a conversão a ser atingida gerar bastante volume. O próprio Facebook fala, dentro da janela de conversão, para toda a campanha que a gente cria, que você deve aguardar 7 dias para ele poder atingir X eventos. Se você altera aquilo e volta pra análise e volta pra, sei lá, você pausa por qualquer motivo, cara, você tá prejudicando toda aquela jornada. E ó, o calendário para e-commerce é muito importante. Então, se naquele mês a gente tá fazendo uma antecipação de anúncios para Natal, que a antecipação basicamente é eu falar que em X dias vai acontecer determinado evento, então estou te antecipando. Se o cliente chega e fala, cara, quero pausar para poder fazer essa alteração, porque, cara, eu não lembro da gente ter passado por isso adiante, né? Eu não lembro de ter validado isso. Você já prejudicou a janela, sabe? Já prejudicou a meta de eventos a serem atingidos. E aí entra nessa questão de novo, a gente volta pro perfil, porque é tudo muito sensível em relação a com quem você trabalha e para o seu lado, com quem você contrata, né? Quem você contrata. É tudo muito... Tem que ser muito bem alinhado, tá? Diego, a gente vem de uma era do imediatismo. As pessoas querem tudo na hora. E focando nessa parte da agência, focando nessa parte em que você tem que deixar rodar o seu anúncio por um certo tempo, não é da noite pro dia. Certo? Exato. Não é, cara. Leva um tempo, tem a maturação, você tem que deixar aquele seu cliente tá recebendo. Sabe disso, e o cliente sabe disso. Né? Lá no fundo ele sabe, mas às vezes ele tá vendo as métricas dele caindo e ele acha que contratando um profissional, muitas das vezes meia boca, vai fazer o negócio dele alavancar do dia pra noite. Não é assim que funciona. Não é assim. Eu sempre falo que, por exemplo, o e-commerce, por que eu escolhi esse nicho também? Porque ele é o nicho mais competitivo hoje em relação a não só agências de marketing, mas também empresas de growth. O que eu quero dizer com isso? O e-commerce, ele vai muito além da gestão de tráfego. Porque uma coisa é eu prestar para uma clínica odontológica que só precisa captar leads, né? Outra coisa é para um e-commerce que tem lançamento de produto todo mês, que tem, por exemplo, promoções, que tem o checkout, que tem a sacola, que tem a página do produto, que é a parte mais importante, a velocidade do site, o SEO, cross-sell, o cross-sell, upsell, o order bump, essas coisas todas que vocês escutam. O call to action. O call to action. E, cara, só de configurar isso previamente na fase de implementação, demora um tempo. Tá? Antes mesmo da gente começar a anunciar, você quer identificar uma agência que não sabe como trabalhar com o seu e-commerce? Cara, eles vão começar falando assim, quando que a gente começa a anunciar? Se essa for a primeira pergunta que eles fizerem pra você, já rescinde o contrato. Volta atrás, eu quero fechar. Porque a primeira pergunta que esse gestor tem que fazer pra você, se for um gestor e não um gestor operacional, mas principalmente uma pessoa que está prestando consultoria estratégica, que é diferente do operacional, na gestão de tráfego, se essa pessoa tem que fazer a seguinte pergunta para você. Cara, quais são os próximos lançamentos? Quais são os seus produtos ABC? Que eu não vou entrar aqui nesse detalhe agora, mas o que a gente vai ter que trabalhar antes de começar a anunciar? Essa é a pessoa que você começa a olhar com uma perspectiva mais enriquecida. Você fala, opa, esse cara aqui sabe quais são os meus problemas. Porque o cliente, ele não entra no seu site, ele não vem do anúncio com a intenção de compra. Ele vem do anúncio, e muitas das vezes, principalmente para público frio, para querer conhecer a marca, para querer conhecer o produto. E se você não atinge as expectativas mínimas de gatilhos, de descrição, de otimizações específicas, a página demora acima de, sei lá, de 7 segundos para carregar, cara, não importa se você está contratando a melhor agência, a melhor empresa de growth, cara. Você não vai vender. Entendeu? Então, você tem que lembrar que o que faz você vender não é o lado lógico do cérebro, é o lado emocional. É o lado emocional. São dois lados completamente distintos e o que faz vender 90% das suas vendas é o lado emocional. Uhum. A verdade é essa. Muitas poucas pessoas param e olham e vê se aquele produto realmente presta. Exato.
Então, por isso que todas essas palavras difíceis que a gente falou é importante. Porque a gente tem que vender pelo lado emocional. Exato. Parece feio falar isso, mas é o que a gente busca. Exato. Porque, cara, o que você quer comprar, desculpa, não é a nossa resolução de problema. Não é a nossa resolução de problema. O que você quer comprar é o seu tempo, cara, é a viagem que você vai fazer no fim do ano, é o resultado que você vai ter pra poder separar da parte do seu faturamento, que é o seu salário, pra você poder levar seu filho pra, sei lá, cara, pra Disney, pro parque de diversões, pra comprar o seu carro, o seu carrinho, a sua casa. Entende? Quando o Lucas fala de emocional, é justamente isso, que tá atingindo o que você realmente quer lá dentro do seu interior, né? E o bom vendedor, inclusive, é a pessoa que sabe trabalhar muito bem em atingir esse ponto para mostrar que não só a gente vai resolver o seu problema, mas esse problema ele vai te gerar o que você quer de verdade, sabe? E cara, nesse processo, qual que você acha que é a melhor? É que falando assim parece que a gente quer persuadir a pessoa ao erro, mas não, a gente tá entregando uma solução. A gente tá entregando uma solução, mas a gente quer mostrar para aquela pessoa que aquela solução ela vai gerar de benefício um melhor estilo de vida, por exemplo, né? Como que você faz para, por exemplo, na reunião de vendas, fechar com essa pessoa chegando nesse ponto de emocional, de atingir o emocional dela? Para mostrar que o sentido vai muito além de resolver o problema da loja que ela quer vender. Pergunta. Eu vi muito no mercado, apesar de muito novo, closers, hunters e SDRs entrando na reunião. Não se esqueça, SDR também entra nas reuniões. Em algumas empresas, é claro. Porque é importante você passar esse bastão pro vendedor. Então, eu vi muitas pessoas entrando na empresa de última hora e não estudando o cliente. Só vê o tamanho da empresa, vê o que ele procura e não procura ver quem realmente é aquele cliente. Então, por exemplo, vamos supor, eu sei que você é corintiano. Um exemplo. Sou São Paulino. Calma, cara, eu tô falando de cliente. Eu vou arrumar uma briga aqui, não cara. me ferra. Você é parceiro, velho. Não Enfim, vou fazer isso, não. Eu sei que, por exemplo, você... Aí você mostrou exatamente. Se eu não sei que ele é São Paulino e eu chego aqui e falo com ele, pô, você viu que o Corinthians ganhou? Do São Paulo? Meu irmão, eu quebrei todo aquele laço que eu construí no passado. Então você vai entrar na reunião, conhece o lado do cliente, entende se ele tem filhos, onde ele mora, onde fica a casa, se é apartamento, entende tudo. Pra você usar isso de rapport e isso vai ir totalmente perto do que você falou. E parece invasivo, né? Mas não é invasivo, você tá tentando entregar pra aquela nem um pessoa. Pouco. Você precisa entender do cliente pra vender pra ele. Exato. Porque fala a gente cara. compra de semelhante. A gente compra de semelhante e de especialista. E aí entra no fato de você alimentar suas redes sociais. Porque, cara, você não estaria aqui me ouvindo se, por exemplo, eu tivesse uma má oratória. Eu falei, gaguejei agora, que caralho! Que ódio! Você falou a oratória no momento que você errou. Não podia errar agora. Mas você tá certo. Que ódio. Mas você tá certo. Esse foi engraçado. Mas de fato, se o pessoal tá te vendo, é por conta dessa atração que foi gerada, né? Por conta desse interesse, dessa segmentação, desse tipo de alinhamento. Ou porque você é um especialista. Exato, e tem dominância naquilo que você está falando. E é aquilo que eu falei, se você tá vendo muito anúncio de, por exemplo, agência... Isso era algo que eu tava pensando em falar quando a gente tava vindo aqui. E eu tinha esquecido porque eu só tinha anotado o script aqui, ó, no celular. Mas se você tá vendo anúncios de empresas que não estão querendo resolver o seu problema... Você já tá se segmentando por conteúdo errado, entendeu? Então você tá vendo, faço gestão de tráfego, me contrate. Essa é a panfletagem digital que tem hoje, né? Me contrate, eu sou um gestor de tráfego, olha como eu sou especial. Tem mais de 2 bilhões aqui no Brasil. Mas eu sou especial e você vai me contratar porque eu estou falando que eu faço o operacional, faço o básico, me contrate. Aí se você tá vendo isso, cara, é porque você não tá procurando o tipo de conteúdo correto para ser segmentado para as pessoas que estão querendo te trazer a resolução do problema correto. Ou seja, as empresas que estão indo atrás de você corretas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, putz, cara, tô com um problema no meu e-commerce e, cara, não tá vendendo, vou pesquisar. Por que eu não estou vendendo no e-commerce? Você Análise pesquisa. de mercado. Exato. Todo mês a gente faz pelo menos uma reunião com nossos concorrentes. A gente vem como outra empresa e faz uma reunião. Porque a gente quer entender os pontos que eles estão acertando e os pontos que eles estão errando. Exato. E quando você se envolve nisso,
cara, você só recebe... É engraçado, porque você começa a receber anúncios de empresas, agora sim, eu pago pau. Empresas que estão ali, estão anunciando para resolver o seu problema específico. Então, vamos supor, vou pegar um nicho mais nichado ainda do que e-commerce, porque e-commerce hoje é muito mais famoso, né? Nicho odontológico. Você tem uma atendente na sua clínica odontológica. Calma, isso vai fazer sentido. Você tem uma atendente na sua clínica odontológica que não tá fazendo um atendimento do WhatsApp legal, assim. E não tá legal. Você pesquisa na internet. Curso de atendimento para o WhatsApp em clínica odontológica. Cara, segundos depois, minutos, segundos depois, você vai começar a receber anúncios de empresas especializadas em nicho odontológico para resolver esse problema que você tá vendo? Você só quando a empresa ela nicha o produto e o problema, principalmente, não é aquela coisa vasta de eu sou um gestor, me contrate. Cara, você não só tá se ajudando como empresa, mas também você tá trazendo clientes muito mais qualificados ali do anúncio, sabe? Porque eles estão indo atrás de um problema específico. E é por isso que eu bato tanto na tecla. Vai abrir uma agência, vai abrir uma empresa de growth, cara, não promete o entregável, sabe? Que é o operacional. Promete a resolução do problema específico de um nicho específico. E não de todos. Porque imagina você ser uma agência, que nem a Vermelhinha. Que tudo bem, ela é grande, né? Ela é uma big company, ela tem que, né, atender todos os nichos. Mas imagina você é gigantesco e está atendendo todos os nichos. Cara, isso vai dispersar muito a sua atenção. Você não vai conseguir ficar bom em uma coisa só. E tem um livro muito bom que fala sobre isso, de um autor chamado Greg McKeown, que é o Essencialismo, que ele fala o seguinte, cara, você tem dois caminhos. Existem dois tipos de pessoas quando vão trabalhar com algum tipo de assunto em específico, com algum tipo de foco, ação. Que é o quê? As pessoas que vão para todos os lados e a pessoa que vai para um lado só. A pessoa que vai para um lado só tem mais tempo, energia e dinheiro para chegar mais longe. A pessoa que vai para todos os lados, que é no caso a Vermelhinha, mas por conta que ela é grande, ela pode, mas você, né, que tá começando agora, quando você vai para todos os lados, você não vai chegar longe de lugar nenhum, porque você tá atendendo todos os nichos específicos, sabe? Então, essa é a importância de você previamente entender qual que é o seu problema para poder encontrar a empresa correta, que se você tá vendo esse vídeo aqui, em formato de Reels, ou mesmo se você já tá na mentoria e tá vendo esse podcast, cara, é porque justamente você entendeu que você tinha um problema específico e foi atrás dessa resolução com uma empresa que entrega o específico e não o genérico, tá? Diego, o tempo tá acabando, como aí? Acabou? Não, tá acabando. Eba. Diego. Quero mais. Fala. Vou falar mais. Diego, conta pra gente um pouco da sua história. Eu acho que, assim, todo mundo tá vendo você, tá vendo um cara relativamente novo e quer saber exatamente quem é o Diego e o que te trouxe pra esse lado do marketing. Cara, eu falei antes que eu comecei com dropship. Acho que todo mundo começa. Acho que é a nata ali da ponta do iceberg. Quando eu fui descendo entendendo o que era marketing de verdade, o que era... Cara, não só a parte do digital, mas da própria prestação de serviços, eu fui vendo que o dinheiro rápido ele não existe. Eu abri em cerca de 5 lojas de dropshipping, todas elas bateram um faturamento de 10 mil, do período de 2020 para 2022, começo de 2023 mais ou menos. E eu vi que aquilo não tinha escala. O que é escala? É você pegar um investimento que você tem em um montante específico e impulsionar determinado objetivo de conversão, que geralmente é vendas, né? E aí eu vi que aquelas lojas não iam para lugar nenhum porque eu não estava focando em crescer uma marca. Eu estava focando em fazer dinheiro rápido. Você consegue fazer isso com dropship? Cara, você consegue. E é um bom start. O pessoal fala que o dropship tem tanto preconceito, mas o pessoal fala que o dropship, por outro lado, é uma faculdade. Você começa ali a entender como que funciona a parte mais difícil do mercado, que é o e-commerce, e a parte mais chata de se mexer, que é a gestão de tráfego. Quando você alia esses dois numa coisa só, que é essa operação, né, que é o dropshipping, você entende como funciona tudo como um todo. Você perde dinheiro também, muito provavelmente, porque você está começando. Mas aí você vai começar a definir um rumo específico para onde você quer seguir. Gestão de tráfego, uma agência, uma empresa, às vezes você quer continuar no drop, afiliado, essas coisas. Mas, cara, quando eu comecei, eu justamente escolhi a gestão de tráfego porque eu entendi que algo sólido, né, como o próprio nome diz, não pode se sustentar em algo frágil.
de geração de dinheiro rápido. Então, depois de muito tempo, inclusive, que eu comecei a buscar gestão de tráfego, construí minha empresa em 2023, registrei ela e comecei a captar os meus primeiros clientes, sempre, como eu falei, com contratos pequenos no começo, para depois ir evoluindo para ticket mais alto, eu fui percebendo ao longo desse período que quanto mais complexo fica, mais você tá levando a sério esse jogo. Então, a minha apresentação é a seguinte: eu sou um cara como você, que provavelmente tá começando no mesmo caminho que o teu, e que provavelmente, se eu cheguei aqui, é porque eu entendi como isso funcionava como um todo, e não como um simples método básico de como fazer dinheiro rápido. Porque como a gente falou desde o começo aqui, você tem custos para tudo que você faz na internet. Tá? Então, se você, assim como eu, tá nessa jornada de construção de uma história de prosperidade, você não vai querer começar em um lugar frágil, né? Como drop. Mas você vai querer algo mais sólido, como uma marca. E é aí que a gente entra na complexidade. É aí que a gente entra nesses assuntos que a gente conversou no começo. Desde o começo, né? De métricas e tudo mais. Mas a melhor coisa que eu fiz, desde 2020 pra cá, foi ter deixado de ir atrás do dinheiro rápido. Porque isso não solidifica nenhuma marca e não solidifica nenhum empresário. Tá? Então não teve muito segredo. Eu entrei, eu vi anúncios, eu entendi como o mercado funcionava, eu errei bastante. E aí eu evoluí. Aprendi aonde investir, onde não investir, com quem entrar em contato, com quem não entrar em contato. Tipos de mentores eu deveria correr atrás. E a partir disso eu consegui constituir o que é hoje a empresa de Growth Attack, né? A agência Attack. E tô conseguindo captar clientes que vão desde contratos de 500 para planos Growth, de empresas incipientes, e-commerces incipientes, até contratos de 5 mil para clientes de high ticket, que entendem que precisa de uma estrutura muito maior porque já faturam bastante. Né? Então, cara, acho que é isso que eu posso falar um pouquinho sobre mim. Eu nunca me considerei aquela coisa vendida de eu comecei eu comecei no chão, eu não tinha nada e hoje... Eu acho isso muito exagerado. Cara, a maioria dos anúncios que vocês veem que tem essas promessas, eles começam assim, né? Eu comecei no chão. Cara, todo mundo começa com pouco, sabe? Todo mundo começa com pouco investimento pra fazer na internet, porque você não conhece, você já não confia. Então você não vai colocar muito dinheiro. Então você não acredita que para fazer uma escala você precisa, por exemplo, aumentar o seu orçamento que tá lá de R$20 dentro de campanhas em ABO do Facebook, para, por exemplo, duplicar aquilo e mais 20 campanhas custando R$20 cada por dia. Você não entende isso. Então, dependente do seu tamanho, se você não conhece, você não vai querer investir muito. Então todo mundo vai começar lá no chão. E comigo não foi diferente, não vai ser um segredo para você, já deve imaginar isso. Mas quando eu falo da minha história, o que eu mais destaco é o caminho que eu percorri. O caminho que eu percorri que é o mais importante que você precisa entender para saber exatamente os pontos necessários para você utilizar como referência quando você atingir essas mesmas barreiras, tá? Então... Diego, mesmo que ninguém acredite no que você tá falando, e a pessoa pense assim, um dia o meu e-commerce vai virar. O que você diz para essa pessoa? Qual que é a realidade que você vê para ela? Se ela não acredita do que eu tô falando, cara, se você não acredita que seu e-commerce vai virar, é porque você tá naquela mesma etapa de ansiedade. Aquela mesma etapa de ansiedade que todo mundo passa, que você tá vendo o resultado de todo mundo na internet, você tá falando, eu vou ter isso pro dia pra noite. E cara, do dia pra noite não vai acontecer. Você tem uma estrutura, você tem um negócio, você tem uma empresa, você tem que entender que o seu modelo de negócio não é um modelo de negócio de virada de noite, né, para enriquecimento. É um modelo de negócio que você tem custos, que você tem às vezes funcionários, que você tem um faturamento que você quer aumentar através de uma estratégia específica. Então, um recado que eu deixo final é esse, cara. Você se extraiu alguma coisa daqui, se aprendeu alguma coisa daqui, é entender sobre estrutura. Que você tem que aprender a valorizar a sua, né? Para investir para a pessoa correta que vai resolver os seus problemas específicos. Assim você vai economizar o seu TED, que é o tempo, energia e dinheiro que a gente falou logo no comecinho, e com mais facilidade encontrar os resultados que você está buscando. Acho que é isso. Boa. Finalizei bem? Minha garganta seca pra caramba agora.